Fala pessoal, beleza? Tá comigo aqui o Fabrício Carraro. Recentemente ele lançou um livro com a Alura chamado Inteligência Artificial e ChatGPT e a gente vai fazer um papo sobre esse livro e contar bastante detalhes sobre ele. Fala pessoal, eu sou o Rods do Codando TV. Já se inscreva no canal, deixe o seu like porque a gente vai tentar propagar bastante conteúdo aqui também na parte de IA aqui no Codando TV. Já foi lançado um vídeo sobre Gemini, então alguns conteúdos de inteligência artificial estão sendo lançados no canal. E comigo, como eu já falei anteriormente, está o Fabrício Carraro. Ele é da Alura, né? Ele criou o livro de inteligência artificial e ChatGPT. Mas antes de a gente chegar na parte do livro, né? Caso você não conheça o Carraro, se apresenta aí, Fabrício, pra galera rapidão. Fala aí, pessoal. Eu sou o Fabrício, eu trabalho atualmente como Program Manager lá na Alura. Já estou há bastante tempo no grupo Alura, né? Quase 7 anos trabalhando por lá. Mas meio que um viajante também, né? Eu fui o primeiro trabalhador remoto, na verdade, da Alura, porque me mudei para a Alemanha para trabalhar numa empresa lá e comecei a trabalhar remotamente. Depois eu me mudei para a Espanha, passei 5 anos na Espanha e agora, atualmente, no momento de gravação desse vídeo, eu estou em Istambul, na Turquia, né, tentando fazer meio que essa vida aí de nômade digital. Eu gosto muito de outras culturas, de outras línguas também. É dos principais focos, assim, uma das coisas que eu mais dediquei na minha vida, né, aprender idiomas e tudo mais. Também tem um canal de YouTube sobre isso, né, que não tem nada a ver com inteligência artificial, com tecnologia, mas é um pouquinho sobre mim, basicamente, né. Eu me formei em engenharia da computação na Unicamp e trabalhei na área como programador um tempo, depois eu comecei a mudar e atualmente, né, cheguei nessa posição aí de Program Manager lá pela Lura, que acaba sendo, né, tendo uma relação com esse passado de tecnologia e tudo mais, mas atualmente eu só codo de brincadeira, assim, por lazer, não codo profissionalmente. E assim, você falou do teu outro canal, deixa depois, eu vou deixar aqui na descrição, vou pedir pra ele. E você também tem sido praticamente, eu não sei se é a palavra correta, mas a parte de frente ali, ultimamente, do YouTube da Lura ali também, né? Tem fazendo bastante vídeo. E um desses temas que ele tem feito bastante é de inteligência artificial, que não por acaso também é da parte do livro dele. E eu queria até entrar nesse parte do livro. O livro já tá lançado, tanto digital quanto físico, tranquilo? Para procurar o Exatamente. Ele livro. foi lançado no dia 11 de dezembro pela Casa do Código, né, que é a nossa editora lá do Grupo Alura. Então, quem quiser tá lá no site da casadocódigo.com.br e é o primeiro que está lá em últimos lançamentos, se você for ver nessa semana. Talvez tenham mais lançamentos, mas é só procurar lá Inteligência Artificial, Fabrício Carraro, que você vai encontrar. E eu estou bem animado, na verdade, né? Como você falou, desde o lançamento, praticamente, né, do ChatGPT e esse mergulho que o mundo deu em inteligência artificial, que entrou no hype, vamos dizer assim, a Alura começou a ver isso com outros olhos e ver isso realmente como o futuro, realmente, da tecnologia. E é uma coisa que, claro, tem gerado discussão sobre se é só hype, se é uma coisa meio que o VR foi, né, o metaverso, as NFTs, só que a gente acredita que não, a gente acredita que a IA realmente veio para ficar e tem pessoas, né, perguntaram em um desses think tanks lá nos Estados Unidos, é, qual era o nível que eles acreditavam que a IA iria mudar o mundo, né, nos próximos anos, próximas décadas, comparando com invenções do passado. E eles ficaram pensando, e aí chegou à conclusão: isso vai ser mais ou menos equivalente à invenção da eletricidade, ou à descoberta Caralho, da pesado isso. eletricidade. É, é uma opinião, claro, mas a gente acredita que realmente ela veio para ficar e a gente tem colocado todos os esforços, criando cursos para pessoas que querem aprender a usar a IA no dia a dia, né, a IA aplicada mesmo. A pessoa pode ser um advogado, pode ser um trabalhador de vendas, de marketing, e usar essas ferramentas de IA no dia a dia. Também para quem quer entrar nesse mercado para ser um criador de IAs, né, uma pessoa ali de machine learning mesmo, mais técnica, vamos dizer assim. E também a gente colocou a Luri, né, que é uma inteligência artificial dentro do curso. Então você quer aprender a Caramba. programar, você tem agora lá dentro da plataforma da Alura a Luri, que é essa IA que a gente usa o chat GPT por trás, treinado no conteúdo do curso, para se você tiver aquela perguntinha que em vez de você ter que ficar perdendo 10, 15 minutos no Google, perguntar no fórum, você pode simplesmente perguntar ali um segundo, a IA já sabe o conteúdo do curso, você pode perguntar, o que é isso? Ela vai saber que isso está relacionado ao conteúdo daquela aula, ela sabe o que isso está falando.
Que ela já foi Então é treinada para realmente tal. exatamente. E aí o meu livro veio também, né, nessa ideia, né? Eu comecei a criar muitas coisas, inclusive como você mencionou, né, a websérie de ChatGPT e as generativas que está lá no YouTube da Alura. Eu sou o porta-voz da websérie, o host. A gente criou acho que 12 episódios que estão indo para o ar toda semana agora. E também comecei a criar o livro alguns meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, e ele foi lançado agora no dia 11 de dezembro de 2023. Muito top. Tem a capa dele aí? Fácil para mostrar? Para as pessoas do vídeo? Senão depois Temos, coloco temos. na montagem. Tem? Bota na montagem. Ah, depois eu ponho na montagem. Então na edição vocês vão ver a capa do livro agora, magicamente. Então vou deixar também na descrição o site da Casa do Código, não que seja difícil de achar, mas também para ficar mais fácil aqui para vocês, tá? E eu entrei nessa pegada de realidade aumentada na época. Eu mexia muito com Vuforia, não sei se tu conhece, mas não vingou tanto depois, né? E assim, você falou muito da inteligência artificial, né? Mas qual foi a chavinha, né? Qual foi o ponto que você avalia que... Porque assim, eu tenho, sei lá, alguns bons anos de mercado. E antes eu já fui biólogo e eu fazia neurônio quando eu programava ali, né? Não vou entrar muito no mérito. Quer dizer, estudei biologia em si, não trabalhei com biólogo em si, né? Mas nos estudos tem uma parte de programação, eu já mexia com neurônio naquela época ali, né? Qual a diferença daquela época? Qual foi a chavezinha que chegou no nível hoje do ChatGPT? Ou do Bard, por exemplo? Qual foi esse nível que chegou assim? Qual foi o ponto de partida que você avalia ali? É, essa pesquisa de inteligência artificial, e principalmente no quesito quando a gente fala de modelos de linguagem, né? Porque o ChatGPT, o Bard, o Claude, todos esses, os Llama, são modelos de linguagens grandes, né? LLMs, que o pessoal fala em inglês, Large Language Models. A IA, em geral, ela existe, esse conceito de IA, ele é falado, né, essa palavra, mesmo termo, desde os anos 50. Isso foi cunhado lá nos anos 50, uma conferência que teve lá na Universidade de Dartmouth, se não me engano, nos Estados Unidos, e eles cunharam esse termo, né? O que a gente vai falar? Ah, é uma máquina pensante. Eles botaram inteligência artificial, que foi um excelente marketing, para falar a verdade, porque é um nome Sim, bem legal, a sim, inteligência pra caralho. artificial. E aí inclusive uma coisa que eu começo a discutir no livro, né, no primeiro capítulo, que é o que é inteligência? O que a gente considera como sendo inteligência? Seria inteligência humana? Seria um cachorro que ele aprende a reconhecer drogas, por exemplo? Isso é inteligência? Ou um fungo que consegue infectar alguma coisa, ou se espalhar pelo ambiente? É uma coisa meio The Last of Us, assim, mas de hoje em Sim. dia, como se fosse, né? Isso seria inteligência? Então a gente tem uma pequena discussão sobre isso lá no começo do livro, mas aqui a gente está falando realmente sobre computadores, né, sobre máquinas que tentam pensar e reproduzir a linguagem humana. E isso tudo vem lá também, né, dessa época de anos 50, que criaram o modelo de um neurônio, que seria um perceptron ali, né, lá no começo, é basicamente uma coisinha que faz operações matemáticas, né, um nó de uma rede que vai fazer operações matemáticas. Isso no começo não era muito bem visto, para falar a verdade, né? Nas primeiras décadas, ou na verdade até 2010, assim, teve um grande boom ali nos anos 60, 70, depois teve o que eles chamam de o inverno da inteligência artificial, que foi ali dos anos 80 até os anos 2000, que o pessoal falou, isso não é tão interessante assim, vamos deixar de lado, e aí no 2010 houve algumas inovações, e com elas a gente começou a chegar onde a gente está agora. Mas para a gente falar disso, eu acho que a gente tem que falar de modelos de linguagem. O que são modelos de linguagem, né? Lá nessa época, né, nos anos 50, 60, tinha a ELISA, que foi um computador pensante, né? Uma máquina que eles tentaram fazer uma máquina psicólogo. Você faz uma pergunta e ela responde. Mais ou menos esse esqueminha de chat que a gente tem hoje em dia Sim. no chat GPT. E foi uma grande curiosidade. E o pessoal começou a desenvolver métodos para tentar reconhecer esses padrões da linguagem humana. Porque, por exemplo, o que o chat GPT faz, afinal de contas? Isso já conecta com tudo, né? Com todos esses modelos de linguagem. Ele está tentando adivinhar qual é a próxima palavra da sua frase, né? Você faz uma pergunta, ele tenta reconhecer, entender aquele contexto e botar palavras prováveis. Isso no começo era feito por probabilidade simples. Então você coloca lá um texto, por exemplo, eu dou um exemplo assim no livro, esse método era chamado de N-gramas, ou N-grama, na verdade, que você tem uma frase
de um texto de uma página de um livro, por exemplo, e ele pega qual é a frequência da palavra de, a preposição de, nesse texto de uma página de livro. E ele conta lá e vê quais são, se for um n-grama, né, de 2, ele vê a próxima palavra, então, eu gosto de viajar, eu gosto de comer, eu estou pensando em sair de São Paulo, então a próxima palavra seria ação. Enfim, ele vai vendo todas essas, com 2 gramas, né? Então 2 palavras, que ele tem uma palavra que ele está analisando e tentando adivinhar a próxima. Ele analisa tudo isso e ele fala, putz, teve 2 vezes de comer, 1 vez de viajar e 1 vez de São Paulo. Então, eu acho que a probabilidade maior aqui é o de comer, porque apareceu 2 vezes. Ele vai analisando. E aí você pode aumentar esse contexto, né? Em vez de só ver uma palavra e tentar adivinhar a próxima, você pode tentar ver 2, 3, 4 palavras de contexto, 5 palavras, 100, 1000. Só que com esse crescimento de quantas palavras você vai ver de contexto, em vez de analisar uma página de livro, você pode analisar um livro inteiro, você pode analisar uma biblioteca inteira, todos os livros e ver quais são as frequências mais prováveis. E com isso você consegue ver, putz, depois de uma palavra de, é muito, muito provável que vai aparecer isso. Com uma palavra só de contexto, isso não vai funcionar muito bem, mas com várias, isso começa a funcionar um pouquinho melhor. Né? Então, eu gosto de, vai aparecer em todos os livros da Biblioteca Nacional do Brasil. Eu gosto de, né? Com esse exemplo de contexto, putz, qual que é a palavra que mais aparece depois de eu gosto de? Ok. Só que aí, claro, tinha os problemas de capacidade da época, a capacidade computacional mesmo, e também isso aqui não é um método muito interessante, porque, como eu falei, esse contexto teria que ser cada vez maior. Então, em vez de ser eu gosto dele, vai começar a ver. Naquele dia que eu fui no parque, a gente comeu um pão com. Em quantos livros da Biblioteca Nacional você tem essa frase de contexto? Sabe? Então, quando você começa a aumentar muito o contexto, começa a meio que perder o sentido, essa coisa. Esse era um método de n-grama. E aí, isso foi evoluindo, nessa parte de modelos de linguagem mesmo, foi evoluindo até que, acho que a primeira virada aconteceu ali nos anos 2000, 2010, que foi quando o Yoshua Bengio, um dos pais do Deep Learning, da inteligência artificial, redes neurais e tudo mais, ele lançou um paper sobre word embeddings, que é basicamente você criar vetores para cada palavra. Então, quando você analisa, faz essa análise de todos os livros, você começa a ver quais palavras estão semanticamente próximas de quais palavras. Então, por exemplo, a palavra avião, se você for ver, ela provavelmente, você pega todas as palavras de todos os livros existentes na biblioteca, vai estar provavelmente com viagem, ou com ônibus, né, meios de transporte, ou com abastecer, faz sentido também, né, tá? Mas vai estar muito longe, né, tipo, matematicamente mesmo, você analisa a distância no vetor ali de um gráfico, você pode olhar num gráfico mesmo 3D, pensar como se fosse, ela vai estar longe da palavra xícara, por exemplo, ou vai estar longe da palavra focinho, que não tem nada a ver com avião, sabe? Então, você consegue analisar a palavra não só no contexto da frase anterior, mas semanticamente com todas as outras palavras existentes naquele conjunto de dados que foi analisado para fazer o treinamento. Então, isso foi uma grande mudança, só que, claro, a gente ainda tinha problemas de arquitetura mesmo, porque você começa a ver computacionalmente isso é muito desgastante, né? Tem um custo muito grande, muito custoso, na verdade, para fazer esse treinamento inicial. E também, quando você começava a usar redes neurais normais, né, que a gente conhece, as RNNs, até CNNs poderiam ser usados para isso, né, redes recorrentes, redes convolucionais, ele começava a esquecer do que ele foi visto lá atrás. E isso eram problemas que vinham acontecendo, era normal, até que teve em 2014, se não me engano, o Google lançou um paper sobre atenção. Inclusive, se não me engano, foi o Ilya Sutskever, que agora é cientista-chefe da OpenAI. O paper é dele, quando ele trabalhava na Google, que é basicamente você faz um tipo de arquitetura, né, uma mudança na arquitetura das redes neurais, que eles conseguiam prestar atenção em determinadas partes da frase e assim entender o contexto. E assim ele entendia melhor. E com isso eles conseguiram fazer, a própria Google aplicou isso no Google Tradutor. Em 2016 eles mudaram o esquema, né, a arquitetura do Google Tradutor para usar uma rede neural com esse mecanismo de atenção.
E a mudança maior foi em 2017, quando foi lançado o paper sobre Transformers, que isso aí mudou completamente, com as redes neurais que a gente tinha antes, né, as redes recorrentes, as redes LSTM, né, que tinha uma memóriazinha ali um pouco melhor. O problema é que eles analisavam essas palavras, né, tentar adivinhar a próxima palavra. Quando ele estava analisando, ele tinha que fazer isso uma depois da outra. Então, tinha um gargalo ali, né? Você tinha que esperar para analisar a terceira palavra, a segunda já tinha tem que ter sido analisada, e a primeira tem que ter sido analisada para a segunda Processada ser para ele poder analisada. ter o raciocínio ali, né? Para ele tentar seguir. Exato, tinha um gargalo e isso era muito custoso, acabava sendo muito custoso. E com o modelo de Transformers, e usando o mecanismo de atenção que tinha sido criado lá em 2014, eles conseguiram fazer isso de uma maneira paralela. E aí acabou com esse gargalo, e isso foi a mudança mais arquitetural, além das GPUs muito mais potentes também, isso tem que ser falado. Por causa disso, essa empresinha aí de nada, a OpenAI, começou a trabalhar nisso e criar o modelo GPT. Teve um outro modelo, BERT, também, antes É o disso. Bart, é. Aliás, Eu não não, sei qual que é. BERT. O Bart, o Bart. Ah, tá. Esse não. BERT, é outra coisa. O BERT, Ah, tá. se não me engano, é da Microsoft agora, ou da Google, mas era o BERT da época, que usava uma arquitetura um pouquinho parecida, mas diferente. Não, o jeito de estruturar era diferente, mas o GPT-1 e o BERT são mais ou menos da mesma época, e aí depois eles fizeram o GPT-2, GPT-3, 3,5, e agora a gente tem o 4, e aí a Google foi atrás e lançou atualmente o Bard, né? Mas o Bard é o Bard é o que você vê, né? É a UI, vamos dizer assim, é o chat GPT. O modelo não se chama Bard. O modelo se chama. Antes era o Palm, e agora eles acabaram de mudar para o Gemini. Entendi. Então, 2017 que teve mais digamos, essa escalabilidade da inteligência artificial, né? Só que faltava Foi. talvez recursos, né? Então, o ChatGPT, tu acredita que ele ficou mais quente, recente, porque não só essa toda parte que você trouxe ali com bastante vazamento, mas se você acha também que a estrutura beneficiou o mais recente ali para poder aguentar essa carga ali de processamento paralelo de todas essas palavras, que se a pessoa manda um texto gigante, o ChatGPT se entende, né? Ele, pra falar a verdade, se entende mal bem. E até uma dúvida que eu tenho nisso, ele guarda, parece que o contexto, né? Não sei como você fala com o chat, a gente vai entrar em técnicas, mas eu troco uma ideia com ele como se fosse uma pessoa. E ele vai entendendo, e ele vai guardando histórico. E se você coloca um alias, tipo Leão Dourado de Fogo, e passa 2 dias e fala assim, cara, quero voltar a falar sobre o Leão Dourado de Fogo. Ele fala, então vamos seguir sobre o assunto. Então, esse armazenamento também é feito em algum canto, porque essa parte fica bem... Porque uma coisa é ele entender o contexto, outra coisa é ele entender o histórico desse contexto e ainda trabalhar em cima. É essa que também teve muito movimento disso que você trouxe, dessa parte de estrutura? Isso, na verdade, foi a genialidade de produto do pessoal da OpenAI. E tem duas coisas para deixar mais claro, tem duas coisas diferentes. Uma coisa são os modelos GPT, e a outra coisa é o chat GPT, que é a UI que você está interagindo Perfeito. ali, que foi o pulo do gato que eles deram. Então, os Que é o modelos input, né? GPT-1, É o 2... input de colocar lá as coisas. É o que a gente entende, porque, por exemplo, os modelos GPT-1, 2 eram coisas técnicas que o pessoal da área de IA e tudo mais já conhecia há muitos anos. Desde ali de 2018, mais ou menos, eles já lançavam esses modelos que eram modelos de linguagem, como isso aí que eu estava explicando. Mas isso não era. Você tinha que botar o seu e-mail para eles abrirem uma lista de espera para te dar um acesso, e era uma coisa muito interna ali. Eles não tinham grande poder de processamento e tudo mais. Uma grande coisa que mudou foi quando eles ganharam o aporte da Microsoft, que a Microsoft hoje em dia tem 49%, né, de investimento na OpenAI por trás deles. Então, quando eles ganharam esse aporte de muitos milhões de dólares, eles conseguiram, ok, agora a gente tem grana para treinar um modelaço, vamos dizer, né, que foi ao momento que eles chegaram a chegar ao GPT-3, o 3,5 e o 4 mais recentemente, veio principalmente por causa da Microsoft, né, dessa infraestrutura que eles têm de servidores da Azure e tudo mais, porque é muita grana. Para você treinar, eu não me lembro agora exatamente os valores, mas era alguma coisa em torno de $500 mil por dia de treinamento que eles gastavam para treinar o GPT 3.5 ou 4. Era uma coisa nesse nível, assim. Então é muito, 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 muito dinheiro mesmo. E, claro, o conjunto de dados que eles usaram para fazer esse treinamento é a internet inteira, basicamente, né? Eles fizeram rastejadores, né,
para ir pela internet inteira, pegando dados da Wikipédia, de livros, de tudo, tipo, literalmente, é até polêmico, né, o pessoal fala que roubando arquivos não, mas tipo, texto, né, pessoas que, são coisas que tem até essa discussão de propriedade ou não, né, se é propriedade porque está público, pegando tweets para treinar o modelo deles. E, bom, funcionou. E foi bem caro para isso. Mas o que você falou de histórico, isso foi uma das grandes jogadas, porque, como eu falei, até o GPT-3 isso era uma coisa de nerd de IA, de machine learning, que, fiquei sabendo que existe essa ferramenta, vou usar lá. E quando eles lançaram o modelo 3.5, né, que é uma melhora do 3, ele é treinado com humanos, inclusive, né, pessoas para fazer um treinamento por reforço ali, eles pensaram, tá, a gente pode fazer, pessoas de produto lá, não sei exatamente quem foi, né, mas eles pensaram, vamos jogar assim, né, pro público, a gente quer lançar mesmo o GPT-4, esse é o nosso sonho. Objetivo. Sim. Mas vamos lançar para a gente ver como é que o pessoal vai receber o GPT 3.5 grátis. E essa sacada que você falou do histórico foi uma coisa interessante, porque antes, se você fazia lá na plataforma deles, não tinha realmente histórico. Então você fechava o negócio, ele esquecia completamente. Né? Você fechava a página, ele apagava a sua memória. E eles criaram essa interface de usuário que guardava o histórico da conversa. Só que como ele faz isso? Ele tem os servidores dele lá, mas cada vez que você faz uma pergunta e ele dá uma resposta, você vai fazer a terceira, tipo a sua segunda pergunta, né, a terceira mensagem ali, ele manda a primeira e a segunda juntos. Ele vai mandando o bagulho todo. Então a janela de contexto compreende tudo isso. Então cada vez que você está conversando com ele, ele está reenviando tudo. E aí quando fica muito grande, tem os algoritmos lá que ele começa a resumir a parte anterior, né? Para não perder tanto contexto. Mas é isso, é uma conversa, vai e volta. E você quer começar uma conversa nova, sem contexto, é só clicar lá e abrir uma nova, e aí ele esquece, né? Uma nova uma sessão nova, janela né? ali. Exato, uma sessão nova, basicamente. Mas é assim que ele faz. E eles pensaram, nossa, nesse esquema de chat mesmo, um chatbot, você conversando, a gente conversa, nós somos humanos, nós conversamos de maneira natural. E eles fizeram isso e ficou de uma maneira natural e todo mundo ficou em choque, e até por isso que foi a ferramenta, né, mais rapidamente adotada na história da humanidade. O anterior tinha sido o TikTok, que chegou a 100 milhões de usuários em 9 meses, o ChatGPT chegou a 100 milhões em 2 meses. Então foi nesse nível. E o GPT 3.5, né, que é gratuito, que é um modelo bom, não é as mil maravilhas, mas funciona bem para muitas coisas, mas ele faz os erros, faz as alucinações, né, que é uma coisa que a gente até pode falar depois também. Mas, e aí, isso foi em novembro de 2022 que isso se tornou público, e aí em março de 2023, se não me engano, foi lançado o GPT-4, março ou junho, agora não me lembro exatamente o mês, mas 2023 agora foi lançado o GPT-4, que aí realmente falaram, uou, isso aqui é outro nível, é outra coisa que eu posso usar para coisas reais, ele erra muito, muito menos. E você comenta ali uma frase que pelo menos me chamou bastante atenção quando a gente conversou ali. Você comenta bastante também em profundidade de entender por baixo, né? Um pouco, para falar, é uma fração. Tudo que o Fabrício falou, tá, gente? É uma fração que tem no livro. Então, vale sempre o convite de ver e entender muito mais com detalhes o livro que ele está explicando. Mas você comentou da profundidade, né? O porquê é tão importante a gente entender por baixo dos panos essa profundidade para aprimorar o que? Nossas técnicas, o nosso uso. Porque, como você falou, ele teve um boom muito grande em 2 meses. Se teve um boom muito grande, por exemplo, tem amigos meus que são professores. Ele falou que os alunos deles agora tudo, tipo, dá na cara ali, que é criado pelo ChatGPT, porque até o texto acaba sendo igual dos alunos. Puta, muito engraçado quando ele fala isso pra mim. Eu falo, eu peço um trabalho escolar e tu vê que todos os textos estão parecidos. Porque deve estar tudo ChatGPT já. Então, tipo, já virou não só de mercado, mas como uso comum. Tipo, uma pessoa comum, eu mesmo, vou dar um exemplo. Eu não escrevo tão bem assim, acho que poucas pessoas têm um português refinado ali, que não fez letras ali. Joga o ChatGPT e fala assim, melhora esse texto, pelo amor de Deus, papapá, e ele dá um jeito. Então, agora que virou uma realidade, por que você acha que é ideal, e o que você comenta no seu livro, ou por que é tão interessante a gente saber a profundidade disso, a densidade desse nível? Boa pergunta, Rods, porque a gente
no futuro, né? Você falou, né, sobre alunos usando. Isso aconteceu antes com a Wikipédia, né? Ah, é Pessoas usando a verdade. Wikipédia, tipo, só copiando literalmente. Então, essas são adaptações que Sim, vão ter que ser feitas de acordo com o tempo. Mas é importante pessoas, não só pessoas da área de tecnologia, tá? Mas pessoas de qualquer área, porque, como eu falei, a gente acredita que veio para ser um grande disruptor, a IA, nos próximos anos. E talvez não é o caso que, por exemplo, você vai ser demitido e uma IA vai tomar o seu lugar. Não necessariamente. Pessoas humanas são necessárias. Mas o que é mais provável que aconteça, é uma frase de um professor lá da Universidade de Nova York, o Scott Galloway, é que não é que você vai ser demitido e substituído por uma IA, mas provavelmente uma pessoa que saiba usar a IA e sabe como a IA funciona, essa sim pode tomar o seu emprego. Então imagina a pessoa na época que era datilógrafa, ela e não sabia usar o computador. Uma pessoa que sabia usar o computador tinha mais chances quando essa mudança, né, aconteceu, essa disrupção dos computadores é, aconteceu. A pessoa que sabia usar o computador tinha uma vantagem em relação a essa outra pessoa. Ou então, mesmo hoje em dia, uma pessoa que sabe usar bem o Excel, ela tem uma vantagem contra uma pessoa que não sabe usar o Excel para várias áreas, né? Para a área de vendas, área de marketing, enfim, em geral, não só pessoas de tecnologia. E aí a gente acredita que por isso é interessante você saber é, como usar, como ela funciona realmente por baixo dos panos, para você saber o que ela é e também o que ela não é. Você não tentar usar a IA como uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas, né? Porque quando você olha, você tem um martelo, todos os seus problemas são pregos. Então você só consegue martelar. Mas em alguns casos você precisa de um alicate, em alguns casos você precisa de uma chave de fenda, enfim. sim. Então é para isso, você entender bem por dentro, entender o que é IA e o que é a gente está falando muito de ChatGPT, mas tem muitas outras ferramentas, né? O Bard, tem as ferramentas de imagem, o Midjourney e tudo mais, tem o Whisper, que é de reconhecimento de voz, tem Eleven Labs, tem o HeyGen, que são de produção de voz, tem infinitos que a gente está vendo, tem as Tem o IAs outras, DaVinci que né? cria imagem, não sei se você já viu. Tem o Gama que cria É, slides. Tem, tem vários, velho. isso. Exatamente. Então são coisas que vão acabar te ajudando no seu dia a dia de trabalho mesmo. Tem IAs específicas para certas atividades. Você pode usar na sua tabela de Excel, você pode incluir, embedar ali o GPT, embutir na sua tabela de Google Sheets, ou agora a Microsoft ela está usando, vai começar a implementar, né, a rodar o Copilot, que são basicamente modelos, como eles estão juntos com a OpenAI, né, são modelos refinados para trabalhar no seu computador, no seu desktop Windows ou no seu Office, né, o seu pacote Office. Então, em vez de você ter que criar coisa do zero, você vai poder usar uma IA dentro do Excel. Ó. Gere uma tabela de exemplo com 10 mil dados de nomes brasileiros. Pô, isso aqui facilita muito o seu trabalho, isso acelera o seu trabalho. Então, é por isso que a gente fala, é bom saber o que ela é para saber como ela funciona para saber o que ela é e o que ela não é também. Até puxando uma sardinha também tem no Android Studio também, que é o Studio Bot. Ah, cheguei até a fazer um vídeo aqui no Uhum. canal, acho que foi em junho, usando. E um ponto que é interessante, só dando meu ponto de vista no que o Fabrício comentou, ele nunca vai te substituir porque às vezes ele tem. Eu não sabia o termo e eu achei maravilhoso o termo, eu vou usar daqui pra frente, que é alucinações. E às vezes Uhum. ele manda coisas que não faz muito sentido, ou se faz sentido tá errado, ou já foi, não é mais certo, digamos assim a palavra. Então só saber, só usar por usar não adianta. Então ter o contexto, saber, ter um conhecimento e usar como uma ferramenta ali de atalho, é um atalho, não tem como não ser um atalho. Mas você Uhum. saber que aquele é um atalho bom, puta, eu acho que é super vantajoso pra caramba. E nisso, quando você comenta, não sei se tu concorda comigo nisso, mas já vou emendando com outra coisa, e você pode comentar também se você acha que se faz sentido o que eu comentei. No seu livro você deve falar várias técnicas, né? Mas o que eu Uhum. comentei ali, por exemplo, faz parte ou tu também pensa também em outras técnicas para alguma delas do seu livro que você acha pertinente estar comentando? Sim, é muito, porque conectando também, né, com essa pergunta anterior de por que é importante saber, faltou eu falar sobre o conceito de engenharia de prompt, né, que tem a ver com basicamente essas técnicas dessa sua pergunta de agora. Porque, principalmente com o modelo gratuito que está disponível lá no ChatGPT, que é o 3.5, se você paga, você tem o 4, que ele entende melhor, mas para modelos um pouco menores,
É bom você utilizar essas técnicas, que são pessoas de universidades do mundo inteiro, de empresas, né, da própria Google Brain, né, o time de pesquisa lá de inteligência artificial do Google, da Meta, e de universidades do mundo inteiro. Eles estão muito animados com isso, eles estão muito loucos nessa pesquisa, porque, claro, quem fizer um paper bacana vai ganhar moral, vai ter publicações, vai ter em conferências falar sobre isso, né? Então eles estão se dedicando muito a isso, lançando papers e papers sobre É o engenharia de hype, prompt, que é né? Tá no basicamente hype também, né? como você estruturar a sua pergunta, né, o seu prompt, para ter a melhor resposta possível, a resposta mais correta ou mais desejada possível para o seu caso de uso específico. Então, tem várias dessas técnicas que eu explico no livro, né, como aplicá-las. Algumas são mais para dia a dia mesmo, né, que você pode usar você mesmo, como a gente fala de few shot com chain of thought, zero shot com chain of thought, coisas nesse sentido. Tem outras que são mais num conceito de um programador que está tentando conectar com a API da OpenAI e fazer um sistema mais confiável ali para a empresa dele ou para a empresa dela. Tem técnicas desse estilo também que eu explico no livro, mas basicamente são várias que a gente explica lá, tem um capítulo específico sobre engenharia de prompt, para você estruturar, e eles, nesses papers científicos, eu deixo os links lá de todos eles, eles mostram que em alguns casos eles tiveram uma melhora na corretude, na precisão da resposta, de 18% de acerto foi para 95% de acerto, Caramba. só usando essas técnicas no modelo 3.5 ainda, que é o modelo mais antigo. Então são muitas coisas que melhoram. Você pode usar essas técnicas no GPT-4 também, ele vai ser melhor do que o normal, né, do que o padrão dele, mas elas são talvez um pouco menos necessárias na maioria dos casos. Se você for medir o 4, é uma melhora muito grande em relação ao 3.5, mas, claro, não para tudo ele vai ser ideal, ele vai alucinar, né, que é criar informações do nada. Então um exemplo de alucinação é, por exemplo, o New York Times, lá quando foi lançado o GPT 3,5, que estava no hype, eles perguntaram qual foi o primeiro artigo publicado no New York Times sobre inteligência artificial. E o ChatGPT 3.5 respondeu: foi um artigo em 1956 sobre a conferência de Dartmouth falando sobre inteligência artificial, blá blá blá, deu um nome de um artigo lá. E eles foram ver, a conferência realmente existiu, mas esse artigo nunca existiu. Então ele inventa, ele acha que. O que é o GPT? Como eu falei, ele está tentando adivinhar qual é a próxima palavra, mais provavelmente vai ser a próxima palavra. E claro, não sempre é a mais provável, tem os conceitos de temperatura também, que eu explico bem lá no livro, né, que é ir variando, né, para não ser sempre a mesma, para ficar uma coisa mais natural, mas ele está tentando só adivinhar a próxima palavra que faria sentido ali. E às vezes ele fala, isso aqui eu acho que faz sentido. É o mais provável ali no meu vetor de probabilidades. Isso aqui faz um bom sentido. Em vez de falar que eu não sei, ele raramente vai falar eu não sei. Ele vai começar a inventar. E por isso é bom você saber essas técnicas de engenharia de prompt para ter uma resposta mais correta ou mais próxima ao possível do correto. Uma dúvida nesse sentido, tu falou esse exemplo desse artigo. Ele também consegue buscar em real time informações na internet, tipo, ou ele só trabalha no que ele foi treinado, muito bem treinado durante os tempos ali? Depende do modelo. Por exemplo, quando foi lançado o ChatGPT, e se não me engano, até agora o GPT grátis, né, o 3.5 grátis, ele só consegue fazer coisas até o momento onde ele foi treinado, que inicialmente era 2021, e agora, mês passado, eles aumentaram essa janela de treinamento. Ele está treinado atualmente, agora dezembro de 2023, ele está treinado até abril de 2023. Então, desde abril até agora, ele não sabe nada, mas ele está treinado em todas as notícias e coisas até agora. Mas, se você está usando o 4, ele tem acesso ao Bing, né, porque eles estão ligados com a Microsoft, então ele consegue fazer uma pesquisa no Bing, mas ainda não, isso não está perfeito, mas está bom. O Bard, que é o da Google, tem acesso ao buscador do Google, ele também tem esse acesso à internet e ele consegue buscar lá. Tem outros também que fazem esse trabalho. O da Perplexity AI também consegue fazer essa coisa de busca de notícias e tudo mais. Uma dúvida ali nesse sentido do teu livro ali, né? Esse capítulo de engenharia de prompt, né? Tô até revendo ali aqui de novo.
Se eu hoje quiser dar uma lida nele e tentar fazer um sample ou rabiscar alguma coisa ali pra estar praticando ali, também ajuda bastante? É possível? Sim, sim, muito. E eu estava usando para várias técnicas. Você pode treinar ele para dar uma resposta do jeito que você quer. Você dá exemplos, por exemplo, né, de estruturas, usando essas técnicas de engenharia de prompt que eu ensino no livro, para o ChatGPT, para o Bard te responder do jeito que você espera, né, numa estrutura correta, de uma maneira esperada. Eu uso isso muito no aprendizado de idiomas, que eu falei, né? Eu gosto muito, é uma área muito de interesse minha, né? Eu falo 14 línguas atualmente e eu estou aprendendo, tentando melhorar o meu turco, que eu estou aqui morando na Turquia. Então, eu uso muito para treinamento de palavras, de conceitos, frases e tudo mais. Eu vou te colocar no fogo agora. Então fala, se inscreva no canal do Codão TV em turco. Olha, inscrever-se, eu vou ficar te devendo como falar inscrever-se. Não, você pode falar, eu sei como falar seguir. Então, Ah, então vou mandar o seguir. então, Kodando TV kanalu takip etmeli. Muito Você tem foda. que seguir o canal Kodando TV. Então, gente, se eu lhe pedir em turco pra seguir o canal do TV, por favor, se inscreva no canal e deixa o seu like. E a gente tá seguindo aqui, tá, gente? A gente vai continuar. E assim, então, se eu ler o teu livro hoje na engenharia de prompt, que eu acho que a parte talvez interessa muito na prática ali, eu consigo já trabalhar em cima. E por que eu já tô querendo falar isso? Eu tô querendo emendar com um ponto, né? Hoje, o tom muito disso é o mercado, né? A entidade mercado, né? Até brinco que é uma entidade, que na verdade são pessoas com, tipo, a gente, que leva uma proposta para a empresa e as pessoas acham válido ali com bastante propriedade. Então, essa entidade mercado acaba sendo indo muito também ali de tentar se movimentar rápido, tecnologias novas, seja Flutter, KMP, tudo vai chegando muito rápido também, né? Uhum. E provavelmente a GPT não é diferente, né? Para eu usar num produto comum, seja de banco, seja de stream, seja qualquer tipo de produto, tente algum tipo de regulamentação, privacidade, segurança, porque eu posso simplesmente, mano, eu tô pensando em colocar aqui uma inteligência que quando a pessoa vai digitar o valor ali para retirar, eu já falo que valor ele quer que retire. Puta, acabou a bateria. Tá acabando, tá? Tá no último. Por que eu tô falando isso? Porque o mercado dá muito tom, né? De como que a gente vai trabalhar em si. E como funciona a parte de segurança, como isso é viável para ser feito na prática no mercado nisso. Como que eu posso usar hoje? Isso vai depender muito de empresa para empresa. Na verdade, cada empresa está tendo a sua regra, porque no começo a gente viu muitas empresas usando realmente, funcionários, na verdade, né, usando no dia a dia com código, com muitas coisas, e não tinha uma grande governança quanto a isso, porque é uma coisa nova realmente. E aí começou a ter notícias de dados sigilosos ou dados de código, né, dados de empresas que começaram a vazar. Então, como a OpenAI tinha acesso a esses dados, eles poderiam ser usados em treinamentos posteriores. Então, você está lá treinando e aparece o código de uma empresa, da Amazon. Sim. Teve um funcionário da Samsung que foi demitido por causa disso, um programador da Samsung Hum. que foi demitido agora no começo de 2023. Para mim é uma coisa meio de bode expiatório, tá? Mas foi a justificativa que foi dada por eles. Mas não existe regulação, o pessoal está tentando conversar, né? O Sam Altman foi lá falar com o Congresso dos Estados Unidos, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, a empresa por trás do ChatGPT. Aqui na Europa, o pessoal está tentando passar uma nova lei, já teve uma primeira conversa para um lançamento de uma primeira regulação séria sobre inteligência artificial na União Europeia, e tanto de pesquisa quanto de tudo isso, mas não existe uma regra, né? Então, as empresas usam dados da internet sem pedir, né? Sem pedir permissão, vamos dizer assim. Isso gera grande polêmica gerou com artistas, por exemplo, né? Que pessoas usando tanto de textos, né? De poesia, vamos dizer, mas também de pessoas que postavam a sua arte no Instagram, no Pinterest, no Tumblr, e essa arte foi usada para fazer o treinamento dos modelos de imagem do Midjourney, do Dolly, teria sido, né? Não posso afirmar aqui, mas teria sido usado para para treinar esses modelos de imagem, e as pessoas que criaram essas artes não ganharam nada por isso, né? Então, não houve uma compensação, e a gente não sabe se vai haver ou não, na verdade, né? Porque não existe regra nenhuma. É basicamente, as empresas seguem a estratégia. Faz primeiro e pede permissão depois, né? Em vez de pedir permissão, pede desculpas, basicamente. Mais Mas fácil pedir desculpa do que cada, permissão, né?
Então foi isso que eles fizeram e a gente não sabe qual vai ser o futuro. Isso está sendo escrito enquanto a gente está falando aqui. E assim, no livro também ele comenta sobre imitações e considerações éticas, né? Então, muito que a gente falou vai ter mais detalhado lá no livro. E tem outros tópicos também do mercado que, que ele vai estar explicando mais detalhado lá no livro, que eu tô vendo aqui nos capítulos. E eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa no seu projeto. Dando um extra aqui que eu vi, que eu acho que é uma missão boa honrosa aqui, que também tem um extra aqui se você quiser criar programas em Python, então acho que também deve ter um guia lá. Isso é um puta plus, já pode sair na mão na prática, né? A gente que é programador gosta de fazer essa parte na prática. A gente deu uma pincelada no seu livro aqui. Se tem algum ponto que você queira comentar ou quer fazer alguma consideração final, Fabrício? Não, é isso. Acho que isso é uma coisa engraçada que algumas pessoas me perguntaram se eu usei o ChatGPT para escrever o livro sobre ChatGPT. E a verdade é que não, porque como você falou, né, lá sobre os professores, o texto que ele escreve ainda, ele é muito ChatGPT, assim, ele é bom para artigos de blog, essas coisas, que foi uma coisa que ele foi muito treinado, ele faz bem, mas para um conceito de um livro profundo, né, que tem uma profundidade maior, ainda não é ideal, né? Você pode usar técnicas de engenharia de prompt para te ajudar com isso, mas ele mais me ajudou na hora de tentar organizar, né, o que eu vou escrever, sobre o que eu posso fazer o próximo capítulo, né, me dar ideias sobre o que eu poderia escrever, ou quando eu estava travado em alguma parte, falar sobre o que eu posso continuar escrevendo aqui, ele me dava, você pode falar sobre isso, isso, dava 10 opções, e eu, putz, isso aqui faz sentido, eu ia pesquisar sobre aquilo lá, mas fui eu que escrevi realmente, só a capa a gente criou, que é essa capa que você pode estar vendo aqui de novo, na tela, a gente criou usando o Midjourney, né? A IA do Midjourney, mas não só ela. A gente usou nossos designers lá da Casa do Código, da Alura, criamos várias imagens diferentes, e aí a designer lá, que foi a Lena, um grande abraço, escolheu as melhores, passou por mim na aprovação. Então são humanos utilizando a ferramenta que é a inteligência artificial para ajudar no dia a dia de trabalho e fazer uma coisa bacana. E eu gostei pra caramba dessa capa. Ah, a capa ficou fodida. E assim, essa palavra que tu falou, acho que encerra muito bem o nosso vídeo, que é a ferramenta, né? Você tem um domínio de uma ferramenta, você fica na frente das pessoas no mercado. Não que elas vão substituir a gente, mas a gente tendo mais ferramenta, que nem você falou do martelo ali, isso beneficia muito ali na nossa... Dá mais robustez ali, né? Nosso conhecimento, agilidade e tudo mais que vai acabar pedindo no mercado. Fabrício, queria te agradecer pela presença aqui, pela ilustre presença. Pessoal, eu vou deixar o link aqui da descrição, então já pega o livro, acessa, tem muito conteúdo bacana ali. Tudo que a gente conversou é, digamos, sei lá, uma fraçãozinha de cada capítulo do que tem no livro. Então explore lá o livro. Fabrício, muito obrigado de novo. Espero ver você mais vezes aqui no Codando TV, beleza? Com certeza. Quem quiser me encontrar nas redes aí é só ir lá no Twitter, né? O Twitter, Fabrício Carraro, meu nome, por extenso. No Instagram, a mesma coisa. E Fabrício Carraro no LinkedIn também.